Dia, meus amores, tia Marlene que tá falando. Vamos à nossa aulinha hoje na sala Samuel. Tá todo mundo bem, todo mundo em paz, todo mundo com saúde. Que bom, né? Que o nosso Deus tem nos sustentado e o nosso Deus tem nos dado saúde e sustentado as nossas vidas. Amém? Vamos à nossa aula de hoje. A outra aula que eu dei tinha por título O Rei Pecou. E a aula de hoje é completando aquela aula que eu dei por nome O Rei Pecou. A aula de hoje é Pequei. O que fazer? Pequei. O que fazer? O versículo para esta aula é, preste atenção: Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Isso está no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Pequei. O que fazer? O nome da aula, o Salmo. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Está no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Vamos à nossa aula de hoje. Quem lembra o nome desse personagem? Quem lembra? Davi, isto mesmo. Davi, o outro era o rei Pecou e o rei era Davi. E Davi era o rei dos israelitas, tá certo? Davi era o rei dos israelitas. Davi, ele era um homem muito valente e ele havia lutado muitas guerras e Davi foi quem matou o gigante Golias. Então, continuando a nossa aula. Certa vez, os soldados de Israel foram lutar, foram para uma batalha que estava havendo numa cidade perto de Israel. Mas o rei Davi, ele não foi. Ele ficou no seu palácio. Que o palácio de Davi era grande, muito bonito e tinha uma vista ampla. Então, uma tarde, Davi almoçou, deitou, tirou um cochilinho, depois levantou e foi ficar assim na varanda do seu palácio. Quando de repente ele viu uma mulher tomando banho no muro da casa dela. Olha, e quem se lembra o nome dela? Batseba. E Davi, quando viu essa mulher tomando banho, ela era uma mulher muito bonita, muito formosa. Davi se encantou quando viu aquela mulher tomando banho. O que foi que ele fez? Pegou os empregados dele e mandou e perguntou quem era aquela mulher. E Davi fez o que não era bom aos olhos do Senhor. Davi pecou e pecou feio. O que foi que Davi fez? Chamou seus empregados, mandou pegar aquela mulher e trazer para o palácio dele. Erradíssimo. Por quê? Porque ela era casada. E ela era casada com um valente soldado por nome Urias. Eu falei na outra aula, tá vendo aqui? Urias. E o que foi que Davi fez? Que o pecado de Davi foi terrível. Colocou a mulher dentro do palácio com ele. Olhe, colocou mesmo ele sabendo que estava cometendo um pecado muito grande, porque Davi era casado, Batseba era casada com o soldado Urias, mas Davi cobiçou a mulher e chamou um empregado dele e mandou buscar a mulher para dentro do palácio, olha aqui. E ele deitou-se com essa mulher e passou um bocado de dia ela dentro do palácio com o rei. E depois de um certo tempo, ele mandou a mulher voltar para a casa dela. Ela voltou. E o que aconteceu? Quando foi um dia, ela mandou uma pessoa de um empregado dele, de Davi, e avisar a Davi que ela estava grávida. E o filho era de Davi. E Davi se preocupou muito com isso. Por quê? Porque ele pecou e o preço do pecado veio. Ele sabia que estava errado,
que ele não podia cobiçar a mulher do próximo. Então, o que foi que Davi pensou na cabecinha dele? Mandou chamar o soldado Urias, e quando Urias voltou, ele disse a Urias: vai para a tua casa ficar com a tua mulher. Por que Davi fez isso? Porque ele queria que o soldado se deitasse com a mulher e a mulher dissesse que saiu grávida e o filho não era de Davi, era do marido dela. Mas o soldado Urias não foi. Não foi se deitar com a mulher, não foi para a casa dele. E o que aconteceu? Davi mandou uma carta para o comandante do exército, pedindo que o comandante mandasse uma carta para Urias, chamando Urias e colocasse Urias à frente do batalhão para que Urias morresse e não descobrisse que a mulher dele estava grávida do rei. Olha que pecado horroroso. Um abismo atraindo o outro. Pecou e vai continuar pecando, né? Até ele se arrepender grandemente do pecado e pedir perdão a Deus. Então, o comandante mandou chamar Urias, colocou à frente do exército, do batalhão, e Urias morreu. E a mulher teve o filho de Davi. Mas Deus, para alertar Davi do pecado dele, o que foi que Deus fez? Mandou o profeta Natã. Tá vendo aqui, minha gente? O profeta Natã. E Natã chegou na casa, no palácio de Davi, e começou a contar essa história. Que um fazendeiro muito rico roubou uma ovelhinha de um pobre que só tinha aquela ovelha para criar e um dia se servir daquela ovelha, matar ou vender para ter um dinheirinho para fazer uma feira, ou então ele se servia, ele fazia, cozinhava e comia. Então ele disse que este homem rico roubou a ovelha do pobre, fez um banquete, chamou os amigos para fazer um banquete com a única ovelha que o pobre tinha. E quando ele contou essa história a Davi, Davi se enraiveceu e disse que estava errado, que ele, como um conhecedor da palavra, ele não podia fazer aquilo, roubar a ovelha do pobre para se refastelar ou para dar festa com a ovelha do pobre. Aí ele pegou, Davi, na hora da raiva, Davi pegou e disse que o homem estava totalmente errado. Olha, Davi aqui. Que o homem estava totalmente errado. Aí pegou e ficou bravo e disse: este homem deve morrer. Por que ele tomou a ovelha do pobre para fazer uma festa e não pegou uma das ovelhas que ele tinha bastante? Ele deve morrer. Quem é este homem? Aí o profeta Natã, disse: é você. Que o profeta Natã, Deus tinha revelado ao profeta Natã o que Davi tinha feito. Deitado com a mulher do soldado dele, não satisfeito por fazer isso, porque ele sabia que o pecado dele foi grande demais e que o soldado, quando entrasse em casa, que descobrisse que a mulher estava grávida e o filho era dele, ele não ia gostar, ia tomar as providências. Davi mandou o comandante do exército chamar Urias, colocar à frente do batalhão para Urias morrer, para não descobrir o pecado da mulher dele com ele. E o que foi que aconteceu? Urias foi e Urias morreu. Isso é correto, meus irmãos, meus amados, o que Davi fez? Então, se você pega alguma coisa de papai e mamãe e você sabe que o mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir, e quando eles descobrem, você não diz que foi você, está errado. Então você está fazendo igual a Urias, a Davi, pegando a mulher de Urias para fazer o que ele fez. E isso não pode acontecer, porque Deus vê todas as coisas. Deus vê o mínimo que você pensa que você está fazendo, Deus está vendo. E a gente não pode pecar, meu amor. Não pode. A gente tem que fazer a coisa correta, tá certo?
mais uma vez, lendo o versículo, para que vocês não esqueçam desse versículo. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, meu Deus. Não deixe para que façamos nada errado para não te desagradar. E cuida de nós, Senhor, neste dia, no nome de Jesus. Amém.